Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar um tema muito importante para carreiras bancárias, principalmente para quem você vai fazer Banco do Brasil, Caixa Econômica. Nós iremos abordar sobre o Excel. Tá? Como o Excel é algo que costuma cair muito em questões de informática para carreiras bancárias, nós iríamos dividir em duas partes. Nessa primeira parte eu ia aplicar para vocês os conceitos básicos que podem ser cobrados, e na segunda parte eu vou cobrar para vocês as funções, né, que são as mais avançadas. Então a gente vai ter uma parte básica e a gente vai ter também uma parte avançada da aula de Excel, beleza? Então, sem mais delongas, me acompanhe que a gente vai aprender um pouquinho sobre Excel. Primeiro, o Excel ele é um editor de planilha. Ele pertence ao Microsoft Office, tá? Para quem viu a aula de Word, PowerPoint, Microsoft Office ele é um software proprietário, tá? Ah, professor, o que é um software proprietário? É aquele que você precisa pagar para poder utilizar, beleza? Outra coisa que é muito importante, o software proprietário, ele só te dá o direito de uso. Então, significa dizer o seguinte, se eu adquirir a licença do Office, um exemplo, Office 365, eu só posso utilizar. Eu não posso compartilhar com um colega, com um parente, enfim, para ninguém. Perfeito? Pois, por que eu estou falando isso? Porque nós temos o concorrente dele, que é o LibreOffice. O LibreOffice é um software livre, na qual você pode baixar na internet, utilizar, inclusive tem o editor de planilhas eletrônicas que é chamado de Calc, e você pode compartilhar, perfeito? Seguindo esse mesmo raciocínio, você precisa entender o seguinte, como o Excel ele pertence ao Microsoft Office, existem várias versões. E o que acontece? O que a gente precisa ficar ligado? Não tem como você estudar 2013, 2016, 2019 e o Office 365. Então eu vou passar para vocês macetes para diferenciar versões de versões. Então vamos lá. A versão que você vai focar é 10, 13, 16, 19. Perfeito? E nós temos o 365. Qual que é a diferença dessas versões? Essas aqui você vai adquirir. O que seria adquirir? Você vai comprar. O Office 365, como o próprio nome já meio que induz, você vai trabalhar com sessão, né, durante 365 dias. Perfeito? Continuando esse mesmo engancho, esse mesmo engajamento, o que a gente precisa saber? Qual que é o diferencial que existe entre versões? Deixa eu pegar um outro canetão para facilitar. Até o nosso amigo 2010, na verdade deixa eu apagar aqui, até o nosso amigo 2010, tudo que você fazia era vinculado ao local. Então, imagine que você esteja trabalhando com Excel e você queria incluir uma imagem. Você até poderia incluir uma imagem tranquilamente, mas essa imagem ela teria que estar atrelada a um dispositivo removível conectado ao seu computador, exemplo, pendrive, HD externo, uma mídia de CD ou DVD, por exemplo, ou conectado a uma rede, né? Hoje é possível, a partir das versões 2013, você tem um recurso web, na qual você consegue compartilhar, né, ou buscar informações diretamente da internet. Então imagine o seguinte, eu tenho um arquivo, tá? Eu tenho um controle de notas de aluno, por exemplo, nota de corte de alunos de determinado concurso público. Se eu quero compartilhar esse arquivo com uma pessoa que esteja em Brasília, eu consigo desde que eu esteja utilizando a versão de 2013 em diante. Então, eu não tenho a necessidade, por exemplo, de ter que enviar esse arquivo via pendrive, via e-mail, enfim. Simplesmente eu vou compartilhar ele e vai chegar uma notificação via e-mail dele, ó. O professor João Kleber compartilhou esse arquivo contigo. E outra coisa que cai em concurso público, turma, esse arquivo ele vai ser visualizado tanto pelo professor João Kleber, quanto para a pessoa que compartilhou. Uma situação hipotética, se eu faço uma alteração de uma função, de uma célula, essa outra pessoa que está compartilhada no meu arquivo vai visualizar. Da mesma forma que essa pessoa que está compartilhada, se, e isso tem que ficar atento, tá? Se tiver permissão de edição, né? E quem determina isso é o dono do arquivo.
Se ele tiver permissão, ele alterar uma função, por exemplo, eu consigo visualizar dentro do meu arquivo. Então a grande diferença entre versões é que até 2010 tudo era local. A partir de 2013 tudo ficou com recurso da web, na qual você utiliza muito o conceito de internet e compartilhamento. Outra coisa que é conceito básico, mas que costuma cair bastante, são os atalhos. E esses atalhos, turma, é utilizado para os outros editores de texto e editores de apresentação. Então, atalhos básicos. Primeiro, esse aqui você não pode errar, tá? O atalho que permite salvar um documento, ele é o Ctrl B, tá? Não é o Ctrl S. Ctrl B é cópia de segurança, de backup. Ctrl Z ele desfaz a última alteração, Ctrl C faz uma cópia, Ctrl X recorta, né? Ele tira do local de origem e passa para o local de destino, Ctrl V colar, Ctrl P imprimir e Ctrl T selecionar. Lembrando que aqui quando você dá um Ctrl C e você dá um Ctrl V, por exemplo, o que acontece? Você cola o texto em si, mais toda a formatação. Tá? Então lembra que você tem algo chamado de colar especial. O que é o colar especial? Você vai determinar o que tipo de informação que você quer colar. Você quer colar somente as informações do texto? O texto propriamente dito? Ou você quer colar somente as configurações? Então se você quer, por exemplo, colar somente as formatações, que é o que cobra em questão de concurso público, você coloca o Shift no meio. Então, para você copiar somente as formatações, então ficaria Ctrl, Shift, mais C. Macete, somente formatação. Então, Shift, somente formatação. Então, se cair no concurso público, é possível copiar somente as formatações de uma célula para outra? Sim. Você consegue. Ctrl C copia tudo, Ctrl Shift no meio, você vai copiar somente as formatações. E se você quiser copiar somente o texto, Ctrl coloca o Alt no meio, Ctrl Alt C. Tudo bem? E agora que a gente falou sobre a questão de atalhos, chegou o momento da gente entender a estrutura, tá? Como que funciona a estrutura do nosso amigo Excel? Tá? Eu estou utilizando a versão 2016, mas lembrando, tá, turma? Independente que você esteja utilizando a 2013, o Office 365 ou 2010, a diferença é a questão de recursos, né? Então, nesse caso aqui eu tenho o recurso da web. Se eu estivesse utilizando a 2010 eu não teria o recurso, mas as nomenclaturas é praticamente o mesmo, tá? O Excel, turma, ele é uma matriz. É isso que você precisa saber. Então eu vou ter duas identificações. Eu vou ter uma identificação de coluna, tá? Eu vou ter a identificação de coluna, que sempre vai ser representada por uma letra. E eu vou ter informações de linha, que sempre vai ser representada por números. É isso que você precisa saber. Então, o Excel, ele é uma matriz, então ele vai ter uma identificação de coluna, como ele também vai ter uma identificação de linhas. Sabendo disso, você precisa entender que toda vez que tiver uma letra, eu estou fazendo referência a uma coluna. E toda vez que eu estiver falando de números, eu estou fazendo a referência a uma linha. Perfeito. Lembre-se que a gente teve a aula lá de fundamentos básicos, né, da computação. Nós mandamos no computador, tá? Então o Excel, logicamente, que a gente vai mandar, né, ele fazer um cálculo, ele fazer uma função, ele fazer uma análise. Como que eu passo uma instrução para o Excel? Esse é o símbolo que, digamos assim, propicia você executar alguma instrução no Excel, que é o sinal de igual. Então tudo que você for fazer dentro de uma célula, você quer buscar um dado, você quer fazer um cálculo, tem que colocar o sinal de igual. Então eu quero fazer a função soma, igual soma. Quero fazer a função média, igual média. Eu preciso concatenar texto, igual concatenar. Perfeito? Então o sinal de igual, ele te permite fazer isso. Bom,
Outra coisa que é importante saber sobre características, tá? O Excel, turma, ele não é um documento só. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com PowerPoint, é um documento. Quando você trabalha com Word, é um documento. Mas quando você trabalha com Excel, é uma pasta. E o que vem na nossa cabeça quando fala pasta de trabalho? Significa que dentro desse local eu posso ter vários documentos. Então, eu quero que vocês façam, vou até colocar um slide branco aqui, um mapa mental. O Excel, ele é uma pasta de trabalho. E dentro dessa pasta de trabalho, você vai ter subdivisões que são chamadas de planilhas. Então, primeira coisa que você precisa saber, turma, um documento criado no Excel, ele vai criar uma pasta de trabalho. Dentro dessa pasta de trabalho eu posso dividir em planilhas. E pegando o gancho, né, do que eu falei para vocês sobre a questão de recurso web, imagine que você tem um arquivo que é um relatório mensal de todos os alunos da LAC, por exemplo. Então tem o mês lá, janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho e agosto, tá? E eu quero compartilhar, digamos, para o professor Luiz, somente a planilha do mês de abril. Então eu posso compartilhar somente aquela planilha, mesmo que aquele documento possua várias outras planilhas vinculadas a ele. Então fiquem atentos. Quando eu falo de pasta de trabalho, ele é um conjunto maior. E lembra da teoria de conjuntos lá do professor de matemática. Eu tenho todo e aqui eu tenho parte. Perfeito? Outra questão que caiu, se eu não me engano, foi até o CESP que cobrou, é o seguinte: sabendo que o Excel ele é uma pasta de trabalho, é possível afirmar ou inferir, não me recordo a nomenclatura que ela utilizou, que não há limite para o número de planilhas no Excel. Ele falou que é ilimitado, tá? Um arquivo pode gerar infinitas planilhas. E aí o que você vai mensurar na hora da prova? Pessoal, tudo na vida tem um limite, tá? Tudo na vida tem um limite. E por que eu estou falando isso para você? Porque, queira ou não, a planilha, ele é um documento. E esse documento, ele vai ter que ser salvo em algum lugar. Agora você imagine, se eu vou salvar algo em algum lugar, você concorda comigo que eu preciso ter uma capacidade de armazenamento. E essa capacidade de armazenamento, que, lógico, salva todos os seus arquivos de forma definitiva, se chama HD. E quando você compra um HD, turma, lá vai estar lá 1 tera, 2 tera, 3 tera, mas há um limite, concorda comigo? Então, o número de planilhas é limitado. Não existe uma quantidade ilimitada de arquivos que você cria dentro de uma pasta de trabalho, perfeito? Bom, agora que a gente entendeu toda a parte da estrutura, entendemos os atalhos básicos, chegou o momento de a gente conhecer as guias que são cobradas no concurso público, tá? Primeira guia que a gente precisa saber é a página inicial. Se a página inicial, por exemplo, ela é para edição de texto lá no nosso amigo Word, quando a gente trabalha no Excel, ele é para edição e formatação de células ou planilhas. Então, o que a gente precisa saber quando se trata sobre a página inicial? É nela que você vai configurar que tipo de dado está dentro daquela célula. Eu até esqueci de citar, tá? Nós temos as características aqui, deixa eu até colocar aqui na parte branca. Eu falei para vocês que nós temos a pasta de trabalho, que é o conjunto maior. Nós temos também as planilhas. E nós temos algo que é chamado de célula. Se você pegar a ideologia do nosso corpo humano, vai facilitar na hora da prova. O teu corpo humano é constituído por um conjunto de milhões, bilhões, não sei o número exato, logicamente, que eu não sou da área de saúde, né? Biológicas, por exemplo, mas cada célula junto forma o nosso corpo humano. Quando a gente trabalha com Excel é a mesma coisa. É um conjunto de células forma uma planilha, um conjunto de planilhas forma uma pasta de trabalho. Perfeito? E essas
células são representadas dessa forma. Então A, como nós vimos anteriormente, representa a identificação na coluna, na posição vertical, e o número 1 representa a informação na linha. Perfeito? Então, uma célula é a menor unidade de informação do Excel. Perfeito? Então, vamos adiante agora. E aí, continuando aqui que eu tinha me esquecido de citar para vocês anteriormente, então, célula é a menor unidade de informação. Vamos ver aqui o que pode ser cobrado na página inicial. A página inicial ela pode cobrar esses atalhos, tá? Quebrar texto automaticamente, mesclar e centralizar, autossoma, classificar e filtrar e pincel de formatação. Bom, vou colocar aqui para vocês visualizarem melhor aí na casa de vocês. Então aqui eu tenho o quebrar texto automaticamente. O Excel, ele tem os ícones que facilitam a nossa compreensão, tá, turma? Então o que ele faz? Você sabe que esse texto está quebrado por quê? Olha o documento como estava antes, esse é o macete, antes, e como ele ficou depois. Então o que acontece? Ó, o nosso texto ele estava ultrapassando a margem e agora o que acontece? O texto está entre a célula. Então, se ele perguntasse na questão prática, imagine que você tem uma célula, o nome João Kleber. Então, ele foi até o João e o Kleber não vai mais ser visualizado, não vai ser apresentado para o usuário. Mas se eu quisesse, por exemplo, que o João Kleber ficasse à mostra na célula, então você seleciona a célula e clica nesse botão aqui, ó, quebrar texto automaticamente. O que vai acontecer? A linha ela vai ficar larga, né? Ela vai alargar para de modo que você consiga visualizar todo o conteúdo que está ali dentro. Então quebrar texto automaticamente te propicia isso, tá? Mesclar e centralizar. Vou fazer o desenho aqui, ó. Setinha aqui e aqui. O que o mesclar e centralizar faz? Ele junta, ele concatena, né, células no mesmo espaço. Então, imagine o seguinte, a seguinte situação. Aqui eu tenho duas células, tá? Então eu tenho aqui a célula A e aqui eu tenho a célula 50, por exemplo. Se eu seleciono essas duas células e clico no botão mesclar e centralizar, o que vai acontecer? Vai ser criada uma célula com o mesmo espaçamento, só que só vai ter uma célula só. E o que é mais importante, como essas duas células possuem conteúdo, lembre que você está dirigindo o carro. Quando você está dirigindo o carro, quem tem preferência? Sempre o lado esquerdo. Quem tem preferência? Lado esquerdo. Então, a única informação que será apresentada é a primeira célula à esquerda. Então, a minha resposta seria A. Então, fiquem atentos. Primeira regra, o que é mesclar e centralizar? Você vai selecionar células e vai deixar o mesmo espaçamento. Se nessas células tiverem conteúdo, o primeiro conteúdo à esquerda vai ser apresentado na seleção. Perfeito? Bom, continuando agora, falamos sobre mesclar e centralizar. Aqui nós temos uma letra, né? Se eu não me engano é sigma o nome dela, uma letra grega, que quando você clica nessa letra, ele já faz a autossoma, né? Então ela vai fazer o quê? Pegar todos os valores que estão na coluna e já vai somar todos. Mas se você clicar aqui na setinha, você vai poder selecionar outros tipos de funções, média, né, mínimo e assim por diante. Mas o nome disso se chama autossoma. O A seguido do Z com um funilzinho, tá? Não sou muito bom de desenho, acredito que vocês já tenham percebido isso, né, turma? Classificar e filtrar. Olha a pegadinha do concurso público. Você pode classificar e filtrar dados da ordem crescente como da ordem decrescente. Agora, o que é a pegadinha em si? Você vai conseguir fazer tudo na coluna. Você não consegue fazer isso na linha.
Então, classificar e filtrar você sempre vai fazer na coluna, perfeito? E por último, esse que é muito importante, que é o pincel de formatação. Ele parece uma vassourinha, né? Então aqui, o que o pincel de formatação faz? Ele é o Ctrl Shift C. Ele permite que você selecione uma célula e pegue todas as configurações que nela foram aplicadas. Então, imagine que eu tenho aqui uma célula que está na cor vermelha, certo? Deixa eu pegar aqui. E aqui, deixa eu apagar aqui. E aqui eu tenho uma célula que está na cor preta. Se eu selecionar o pincel de formatação, clicar aqui nessa célula, por exemplo, e quando eu clicar aqui, o que vai acontecer? O conteúdo Kleber continuou o mesmo, só que agora ele não vai ser mais na cor preta. Ele vai ter o mesmo tamanho, só que agora ele vai ter as configurações vermelhas. Então o pincel de formatação ele costuma cair muito, tá? Muito mesmo, tá, turma? Quando se fala questões de Word, questões de Excel, perfeito? Então vamos para outras coisas que são importantes, até separei aqui, é a questão de formato, tá? Tanto é que ele tá aqui, ó, o formato. Por padrão, ele segue o formato geral, tá? O que é o formato geral? É um tipo de conteúdo na célula que você armazena qualquer tipo de informação. E aí, por padrão, ele utiliza a seguinte nomenclatura. Você pode armazenar qualquer conteúdo dentro de uma fórmula ou dentro de um formato padrão. Normalmente você vai ter texto, né, ou números. Lembrando que texto engloba também caracteres especiais, como arroba, símbolo e assim por diante. Mas aonde que você precisa focar? Se o formato da sua célula for do formato geral, se você digitar texto, o alinhamento vai ser à esquerda, tá? E se você digitar número, o alinhamento vai ser à direita. Por padrão, quando você seleciona lá o formato, não, eu não vou colocar texto, eu vou colocar número, né? Até porque a numeração te permite colocar casas decimais, né? Isso é importante. Então, quando você está no formato número, o alinhamento sempre vai ser à direita, tá? Se você estiver utilizando moeda, euro, né, real e etc., alinhamento à direita também. A diferença é que você vai ter o cifrão, né? Ou o símbolo que representa o símbolo que representa a moeda na qual você esteja falando. E por último, contábil. Já caiu um concurso público perguntando a diferença entre contábil e moeda. A diferença é que eu vou ter o cifrão, só que o meu texto ele é justificado. E isso, para quem viu a aula de Word, aprendeu que justificado é a mesma forma que termina, é a mesma forma que finaliza. Então, possui o mesmo espaçamento. Perfeito? Então, lembre, esses 4 tipos de formato pode cair no seu concurso. Formato geral, que pode armazenar tanto texto quanto número, mas se ele armazenar texto, alinhamento à esquerda, se ele alimentar número, alinhamento à direita. Se eu quero trabalhar com números, você vai trabalhar com casas decimais, perfeito? Então, o alinhamento vai ser à direita padrão, conforme o geral. E se for moeda, vai ter a inclusão do tipo de moeda que você esteja trabalhando. E outra coisa, pegadinha, se ele te perguntar qual é a diferença entre moeda para contábil, você vai colocar que o contábil ele é justificado. Então, a mesma forma que termina é a mesma que finaliza, tá? Eu esqueci de citar, vou até voltar aqui. Outra coisa que é importante que costuma cair. Principalmente a Sesgran Rio, tá, gente? A Sesgran Rio, que é a banca do Banco do Brasil. E é também... Deixa eu ver se eu aumento o zoom aqui pra vocês. Tá aqui. Esses 2 ícones costumam cair bastante,
tá? Quando se trata sobre formato. O que acontece? Quando tem esse formato, lembra que o Excel, você olha para o símbolo, para o comando, e ele já te auxilia. Então, eu tenho aqui 0 e agora eu tenho aqui, ó, 0, 0, a vírgula. Então, o que eu preciso focar? O ícone do Excel, na parte superior, como era? Então, antes. E agora, depois. Então, se você tem esse ícone, ele vai falar o seguinte para você, ó. Aqui eu tinha 0 e aqui eu tenho 2 zeros. Então, significa que este botão vai aumentar as minhas casas decimais. Então eu tinha 0 e agora eu tenho 2, 0. Se eu pego o inverso, o que acontece? Eu tinha 0, 0 e agora eu tenho somente um 0. Então se eu tinha 2 e agora eu só tenho um 0, eu não estou aumentando. Você vai ter uma diminuição das casas decimais. Então um aumenta e o outro diminui. Então fiquem atentos. Sempre foca na parte superior. Como era e como vai ficar. Beleza? Então esse aqui é outro também que a Sesgrenhill está cobrando bastante. Fora a questão de formato, que é geral, né? Número, como a gente viu agora. E moeda e contábil. Beleza? Formatação condicional. A formatação condicional é quando você tem algumas regras que podem ser pré-estabelecidas, tá? Do próprio Excel. Então imagine o seguinte, você quer criar uma planilha de notas, e você quer mostrar ou apresentar para algo ficar mais visual, algo ficar mais entendível, e que é o seguinte, o aluno que tem a nota acima de 7 vai ficar na tonalidade verde com bronzeamento branco, por exemplo. E o cara que tiver com a nota abaixo de 7, tá? E de 7 até 5, né? Ou de 5 entre 7, ele vai ficar com a tonalidade vermelha, ou vermelha não, amarela, né? Porque ele poderia estar de recuperação. E se o cara tirar nota abaixo de 5, vai ficar com a tonalidade vermelha com o sombreamento branco. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho uma regra de valores, né? Eu tenho vários valores que podem ser utilizados dentro das células, mas para cada faixa etária de valores eu posso colocar uma regra. Isso é chamado de formatação condicional. Você pode criar regras em maior igual, menor igual, entre valores duplicados, e você também pode criar um tipo de regra conforme o que você deseja para uma planilha. Tá? Então isso é chamado de formatação condicional e isso cai no seu concurso público. Tá? Então a formatação condicional te permite criar regras. Tá? E essas regras você pode personalizar, você pode configurar o texto, você pode configurar sombreamento, efeitos, enfim, você pode gerenciar. Lembrando também que você pode criar várias regras dentro de uma célula só. Tá? Guia inserir. A guia inserir, você precisa colocar aí que ela vai agregar valor. Essa que é a palavra-chave. Agregar valor. Correto? E o que seria agregar valor? Você vai conseguir colocar dentro da sua planilha tudo que não faz parte de um cálculo. Por exemplo, você quer colocar uma equação, tá? Eu quero fazer trigonometria. Você não consegue fazer isso no seu teclado. Então você precisa colocar uma raiz quadrada, por exemplo. Você não consegue fazer isso no seu teclado. Então, aqui em inserir, você clica lá em inserir equação, ele te gera já a equação e você só precisa alterar os valores. Ou, por exemplo, eu preciso colocar o símbolo do euro. Não tem o símbolo do euro no seu computador. Então, você consegue inserir lá dentro. Aí eu quero colocar uma imagem na minha planilha. Eu quero pegar esses dados que eu fiz aqui, que eu criei essa planilha, e quero gerar um relatório. Tá? Então, tudo que agrega valor para a sua planilha, você encontra aqui nessa guia. E aí, algumas coisas são importantes, que sempre costuma cair. Imagem, eu falei para vocês, né? Se tem imagem online, significa que ele é uma versão que seja no mínimo 2013. E símbolos, tá? Que tá aqui também. E links. Lembre-se, links também é a mesma coisa que tá no nosso amigo Word. O atalho é Ctrl+K.
Então você pode pegar, criar uma planilha e falar, ó, eu peguei esses dados lá da fonte IBGE. Então se o cara clicar no IBGE, por exemplo, você pode hiperlinkar para o site. Como também você pode hiperlinkar para um arquivo Word, uma outra planilha, enfim. É como você vai fazer uma referência, tá bom? E também você consegue inserir comentários que você, como a gente vai compartilhar, né, este arquivo com outras pessoas, já que a gente está utilizando o recurso de 2013, que é o recurso web, você consegue compartilhar, tá bom? Outra coisa que caiu no último concurso, se eu não me engano, da Petrobras, tá? Da Sesgran-Rio, e como ela é a banca que vai fazer o concurso tanto do Banco do Brasil como a Caixa Econômica Federal, é a questão de tabela dinâmica. O que é uma tabela dinâmica? Tabela dinâmica é quando você tem uma planilha muito extensa e você necessita, tá, de pegar alguns dados para gerenciar, ou você precisa fazer uma mensuração, você precisa avaliar os dados. Só que não precisa analisar, imagine que você tem uma planilha que tem uma coluna que tem 1000 linhas. Você não precisa de todos esses dados, você precisa de uns dados específicos. Então a tabela dinâmica, como o próprio nome já fala, ela vem facilitar. Ela permite te criar algo recomendado. Então você consegue fazer uma mensuração de dados que são considerados relevantes. Tudo bem? Layout de página. O layout de página, turma, você vai conseguir alterar a estrutura. Então a palavra-chave aqui, estrutura. Professor, o que seria essa estrutura? É quando você altera o tipo de papel, então é A4, quero ficar A3, A5, tá? Você consegue alterar também as margens, né? Você consegue aumentar ou diminuir. Você consegue criar um plano de fundo. Você consegue também colocar efeitos, tais como efeitos aplicados no design da planilha ou na fonte, enfim. Tudo que for a parte de configuração da estrutura do documento você consegue em layout de página. Fórmulas. Por padrão, essa guia vai ter todo tipo de função que você imaginar. Função de texto, financeira, de matemática e trigonometria. Conforme eu falei, eu preciso incluir uma função de raiz quadrada. Já está aqui pronto, é só você clicar lá. De data e hora, que é outra coisa também importante que a Sesgran-Rio costuma cobrar, igual agora, igual hoje, tá? Então, esses tipos de funções você encontra aqui na guia as fórmulas, tá? Guia dados, outra função muito importante. A guia dados é quando você permite obter dados, tá, de uma outra planilha, de um outro arquivo, por exemplo, como também você pode obter dados de um documento de texto, exemplo, TXT. Então, imagine que lá, isso é muito comum na questão, vamos pegar o exemplo do Banco do Brasil, quando você tem que gerar um arquivo OBN, né, uma ordem de pagamento. Lá vai ter os dados do nome do cara, do cargo do cara, o CPF, enfim. E eu preciso, dentro desse arquivo, por exemplo, turma, buscar somente o dado de nome e CPF. Então percebam, dentro do outro arquivo eu tenho várias colunas, mas eu quero somente esses dois dados. Então, o que você faz? Você não precisa ficar digitando um por um. Você pode pegar esse arquivo TXT e importar ele para dentro da sua planilha e você vai delimitar, você vai marcar, eu só quero pegar essa coluna e essa coluna. Tudo isso graças à guia dados, na opção obter dados e transformar. Lembrando, coloquei aqui também a questão de classificar e filtrar, né? Na qual você pode importar e você pode também já colocar na ordem crescente ou decrescente. Outra coisa que caiu na Petrobras dessa vez foi a questão de texto para colunas, tá? Inclusive até vi agora que eu coloquei, faltou um Tzinho aqui, né? Texto para colunas. O que é isso? O texto para colunas fica dentro de dados e aí o que acontece? Você tem aqui a tabela 1 e você tem a tabela 2. O que aconteceu na prática? Nessa tabela eu tinha em uma célula só um texto. Quando você vai texto para colunas, o que você faz? Você separa, tá, por palavras, mas você também pode, assim como nos dados externos, separar o que você quer. Eu quero por 2, por 3, por 4, enfim. Então o texto para colunas, como aqui, ó, olha o ícone também que costuma cair. Era o texto
tudo corrido numa célula, depois eu dividi por colunas. Então olha aqui, antes, depois. Isso também é importante, que pode cobrar o ícone. Então essa é a função de texto para colunas, beleza? Próxima guia, revisão. Para que serve a guia revisão? É a mesma ideologia do nosso amigo Word. Você vai verificar todos os erros de ortografia, erro gramatical, como também você pode compartilhar, né? E aqui, lembra que eu falei para vocês? Um documento, ele é uma pasta, como também ele pode ser várias planilhas, todo parte. É dentro da guia revisão que você pode proteger uma planilha, pode proteger uma pasta de trabalho, como também você pode compartilhar a pasta de trabalho em específico, tá bom? Então fiquem atentos. Lembrando, como a gente tem o recurso web, várias pessoas podem construir este documento ou podem atualizar ele. Então você pode trabalhar via comentários. Então quando você passa o mouse numa célula, tem tipo um postzinho igual esse message, né? Esse ícone de message, o que significa? Alguém colocou um comentário e você clica lá, vai ser identificado o nome da pessoa e o que essa pessoa comentou, perfeito? E a guia exibir, tá? Que também é muito importante e ela vai ser responsável pela parte de visualização. O que seria essa visualização? Por padrão, quando vocês visualizam o Excel, ele tem esse formato aqui. Deixa eu até voltar um pouquinho, ver se eu consigo voltar. Ele tem esse formato, né? Então ele vai ter as linhas de grade, mas é possível desabilitar ela na guia exibição. Se você desmarcar essa aqui, linhas de grade, o que acontece? Fica dessa forma, tudo em branco. Então se eu colocar um texto, fica apresentando somente o texto. Outra coisa também que é importante é dentro dela que você consegue colocar zoom, né? Ctrl mais, Ctrl menos. Como também você consegue ver o layout da página, que é a forma de visualização, a forma que vai ser feita a impressão. E se você colocar visualização de quebra de página, ele marca delimitado, ó, até aqui vai imprimir e depois vai para a próxima página, perfeito? Então, vemos a parte básica, tá, turma? E agora a gente vai para a segunda parte, que a gente vai falar sobre as funções. Tá bom? Então, as primeiras funções que a gente vai abordar na segunda parte são as funções básicas, beleza? Então, se você teve alguma dúvida, peço para você voltar, tá, na aula. Entenda, principalmente por causa da banca CES Gran Rio. Ela cobra muito a questão conceitual também, perfeito? E a gente se vê na segunda parte.